Oiê, eu vim aqui hoje para falar para você de uma ferramenta que está bombando, muitos professores têm usado no ensino online, remoto, híbrido, mas eu queria dar uma perspectiva e além do óbvio, a gente anda pesquisando aí com os nossos educadores no Brasil inteiro, a gente anda testando algumas coisas e também internacionalmente. Então a gente vai trazer aqui umas ideias para o uso do Jamboard, mas espero que tenha alguma novidade aí para você e depois eu quero saber o que você achou e se você tem alguma coisa para compartilhar com a gente, tá bom? Como é que funciona o Jamboard, né? O Google Jamboard nada mais é do que um mural colaborativo. Então eu entro em jamboard.google.com, abrimos aqui, enfim, já estamos aqui no nosso espaço e ele começa assim em branco, né? Tudo que você precisa está aqui na lateral esquerda, no menu esquerdo, né? E tem várias coisas, o pessoal adora os post-its, né? As notas adesivas. E o Google acabou de introduzir uma coisa fenomenal, que é isso aqui, ó, que é o fundo, né? O fundo, antes só tinha fundos pré-determinados, que eram esses aqui, e agora você pode colocar uma imagem sua. Isso ajuda muito a gente, porque antes os meninos conseguiam mexer, trocar, tirar e agora não. Então isso facilitou muito a nossa vida. Mas olha só, vamos lá, que agora eu vou começar a te dar umas dicas super legais. Vamos lá para a primeira? Eu vou entrar aqui nesse aqui. E esse aqui foi uma atividade muito legal, de boas-vindas, que a gente trabalhou expectativas, receios e recursos especiais. Então, assim, você pode ter três coisas interessantes, aí você só deixa, a gente só deixou aqui, o board estava vazio, então a gente só deixou expectativas numa página, receios e recursos especiais. Então, isso pode ser informação de professor, isso pode ser para trabalhar com aluno, enfim, tem mil formas de usar. Agora, esse aqui, olha só, imagina você transformar o seu Jamboard realmente numa atividade colaborativa e interativa. Então aqui você pega qualquer tema que seja polêmico e aí você faz um cabo de força aí, que é o seguinte: os alunos eles têm que concordar ou discordar. Então, dependendo do que você coloca, eles concordam e discordam, e aí eles têm que usar ou as notas adesivas ou a parte de texto aqui para dizer o que eles concordaram ou por que eles discordaram e colocar o nome deles. Essa aqui é legal, né? Então já tá aí esse modelinho para você do concordo e discordo. Então, tipo, vai ficar um grupão ali do concordo e um grupo do discordo. Então, meio que já vira uma atividade mais lúdica, mas ao mesmo tempo com bastante profundidade. Isso aqui também eu adoro, eu acho incrível fazer, que é assim, o aluno vai usar o Jamboard para ter uma representação visual, quer dizer, facilitação gráfica aí. Então você dá um tema ou algo que eles já estudaram ou que eles vão estudar e eles têm que fazer uma representação gráfica disso. Você pode ter um Jamboard para cada aluno ou você pode ter um Jamboard para a turma para fazer isso. E aí já queria te mostrar uma coisa interessante, que é o seguinte: aqui nós estamos no Google Classroom, né? Então, aqui no Google Classroom, se eu vier aqui em atividade, ó, criar atividade, eu não sei se você sabia, e essa é uma dica de ouro, que você pode criar um Jamboard para cada aluno, isso é sensacional. Você pode ter atividades, ó, então eu venho aqui em adicionar, clico aqui no meu Google Drive, vamos dizer que eu já tenha preparado um Jamboard, e aí, ó, já tenho aqui, vamos dizer que eu queira puxar esse aqui, e aí eu vou fazer uma cópia para cada aluno. Então, eu posso inclusive ter um Jamboard aqui, ó, e eu troco aqui, ó, para fazer uma cópia para cada aluno, e o Google automaticamente faz essa cópia para aluno. Por que que isso vai me facilitar a vida? Por exemplo, eu posso fazer do Jamboard um portfólio pessoal do aluno que vai seguir ele, por exemplo, durante o semestre inteiro, o ano inteiro, durante um trimestre, enfim, você define. Então, para cada tipo de atividade, ele tem que fazer entradas no Jamboard individual dele e você, professor, vai poder checar. Bom, vamos continuar aqui porque eu tenho muita coisa bacana para mostrar para você. E aí aqui, ó, então já dei essa ideia da facilitação gráfica. Essa aqui é um estilo Kanban,
né? Que também você pode até fazer tipo Trello também, que funciona, né? Meio que Kanban. E aí aqui eu já usei aquela ideia de puxar aqui, ó, uma imagem. Então eu vim aqui no meu computador, procurei a imagem e subi a imagem como pano de fundo. Então, quer dizer, os alunos vão poder escrever aqui e isso aqui não vai mover o meu plano de fundo aqui, né? Então, por exemplo, pode ser algo que os alunos estejam trabalhando num projeto, então a fazer, fazendo, feito. Então toda essa parte é super legal para eles se organizarem, trabalho em grupo. Também pode ser atividades individuais que eles estejam fazendo e que eles têm que reportar aqui, relatar. Então fica aí essa outra dica. Uma que eu pensei aqui, que eu achei que poderia ser muito interessante, por exemplo, para as aulas de linguagem, seria você colocar aqui na verdade, qualquer frase de alguém famoso e tudo mais, e aí pedir ou para eles refazerem a frase, ou usar escolher uma palavra que está aí na frase da pessoa, e aí reescrever e remixar, fazer uma outra frase, criar a sua própria frase de impacto para o mundo e tal. Então, uma atividade legal que você pode inclusive fazer como início de aula ou final de aula. Então você pode ter um esquema aí de pedir para os alunos leiam essa frase e agora vocês vão remixar a frase, escrever uma outra frase que seja autoral de vocês. Então achei que seria uma coisa legal para o começo ou final de aula também, usando o Jamboard. Aqui, obviamente, o Jamboard para avaliação. O que você aprendeu essa semana? Então, a gente pode ter por semana um Jamboard, e aí pode ser individual, ou então você pedir para os alunos colocarem aqui, pegarem uma nota adesiva, né? Então, colocarem aqui, colocarem o nome e dizer o que aprenderam, aprendi que... E aí eles escrevem e já vão colocando os post-its deles aqui, né? Então fica aqui organizado o que cada um aprendeu e o que está precisando aprender aí, né? Então fica bem legal também essa atividade. E aí, se você quiser, pode também fazer cópia, aquela individual, para já deixar para o aluno. O legal é que você pode copiar o Jamboard aqui, né? Você pode fazer uma cópia igual, enfim, para reutilizar e tudo mais. Isso é muito legal. Também já na vibe da avaliação, e não se preocupa que eu vou deixar aqui o modelo para você, né, desses Jamboards aqui para você se inspirar. Imagina você fazer um Jamboard aqui, e aí eu até coloquei já as carinhas, porque talvez se você for fazer para criança, por exemplo, você nem precisa ter o que está escrito, você só coloca isso aqui, as carinhas para representar. Então, o Jamboard dá para ser utilizado enfim, com crianças, adultos, a gente já usou de tudo quanto é forma. Então, aqui em esquema de metacognição e também avaliação, quer dizer, avaliação da minha aprendizagem, o que eu me superei, o que eu estou evoluindo, o que eu estou precisando de ajuda. E aí, quando você coloca esse eu estou precisando de ajuda, a gente já sabe que é um lugar de atenção. E, de novo, você pode fazer isso como algo de grupo ou então super bacana de fazer individual também para esse tipo de mural aqui que a gente colocou. Uma outra ideia para o Jamboard é assim, os 6 mais, e aqui, tipo, o céu é o limite, os 6 mais de qualquer coisa que você quiser. Então pode ser, os 6 aprendizados da semana, os 6 cientistas mais famosos do mundo, e aí eles têm que colocar uma fotinho e também... e aqui de novo eu coloquei como plano de fundo, né? Então eles podem escrever textinhos, as 6 cientistas mais famosas do mundo, enfim, o que você achar que faz sentido para o seu grupo. E aqui eu estava acabando de assistir uma aula da Rejane, ela estava dando uma tutoria aqui pelo Amplifica, e olha que legal, ela estava mostrando como fazer storytelling e também utilizar, então, contação de história para criança e também trabalhar com as crianças a questão das letras, né, e tal, as sílabas, enfim, dá para fazer um bando de brincadeira aqui, de ditado, porque eles podem mover isso aqui e fica super legal.
Você também pode ter um fundo, por exemplo, que os alunos vão ter que contar uma história, eles podem incluir personagens e tudo mais. Agora eu vou dar uma outra ideia do uso do Jamboard de uma forma colaborativa que talvez essa ideia aqui você ainda não tenha pensado, porque me deu um clique na hora que eu estava dando uma aula e eu fiz o seguinte, olha só, nesse Jamboard aqui, o Jamboard estava todo em branco, né? Esse aqui era o meu, na verdade, ó, tá vendo? Ó, não era nem meu fundo ainda, porque esse fundo aqui pode ser movido, porque ainda não tinha essa funcionalidade. Então eu pedi, um grupo leu um texto, outro grupo assistiu um vídeo, e eles tinham que fazer várias perguntas aqui. E essas perguntas estavam todas do lado, eu coloquei uma divisão mesmo, eu peguei aqui, desenhei mesmo, com a caneta aqui, desenhei uma divisão. E aí, disse assim, para todos eles colocarem as perguntas do lado esquerdo do meu Jamboard, não para o lado direito. Então, aqui tinha que estar em branco, tá? Eles não escreveram nessa parte. E aí, o que eu fiz? Na hora que a gente ia fazendo a atividade no Google Meet, então assim, eles escolhiam uma das perguntas do colega, então eles colocaram o nome e eles diziam assim, eu vou responder a pergunta do Leandro. Aí eles pegavam a pergunta e moviam para o lado direito. Por que isso? Para eu saber, para todo mundo saber quais as perguntas já tinham sido respondidas e a gente definir quais que eram as perguntas que iam ser respondidas. Então, toda vez que eles escolhiam uma pergunta de um colega, então a ideia era responder a pergunta de um colega, eles tinham que puxar para o lado direito. E aí, você curtiu essa ideia? Essa veio da cachola, assim, eu achei que ficou bem interessante. Bom, a gente vai ter que fazer uma série com Jamboard, porque eu tenho 1000 ideias para passar para vocês, super bacanas. Vou deixar a última aqui com você, quentíssima. E essa aqui foi o seguinte, eu também trabalhei na turma, e aí a gente estava fazendo um design sprint com uma turma, né? O que eu decidi fazer? Eu decidi pegar os meus slides e para eles não ficarem perguntando, professor, o que tem mesmo que fazer, como é que são os passos e tudo mais, eu montei um Jamboard primeiro. Aqui você tá vendo, ó, eles são os meus slides, né? E aí o que eu fiz? Eu passei esses slides, baixei eles no Google Slides com uma imagem e coloquei as imagens aqui. Primeiro para eles não terem que ficar me perguntando, toda a referência estava aqui. E aí teve mapa de empatia também que eles tinham que fazer e tudo mais. Aí a gente trabalhou isso, as instruções também estavam aqui, então eu copiei tudo do meu slide e coloquei aqui para eles ficarem tudo no lugar só. Então, olha essa sacadinha, que legal, vai te ajudar de você copiar, baixar os slides como imagem, depois subir para eles não ficarem te perguntando na hora que eles estão trabalhando. Isso ganha um tempão para vocês aí. E aí, o que eu fiz? Eu montei um modelo, então não tinha nada escrito, agora tem, né? Defino o problema, então só tinha isso aqui, aí eles trabalharam em todas as etapas, tinha aí quem são as personas, então eu coloquei algumas imagens e eles tinham que selecionar as personas e eles montaram aqui, isso aqui, Carla Vidal, copiei dela, cópia, e eu disse que eu ia copiar dela, e ficou super legal aqui, porque já estava um modelinho aqui, eles selecionaram as personas e montaram as personas aqui, ó, todas as personas. Aqui de novo, ó, com todas as minhas instruções, e queria chamar a atenção para isso aqui, ó. Enquanto eles estavam trabalhando no grupo, o que eu fiz? Eu tinha um recadinho ali que eu colocava no mural para eles do Jamboard enquanto eles estavam trabalhando, para eles se lembrarem de alguns detalhes aí, ó. Recadinho da Carla e tal. Lembra que tem que ter 6 esboços e tal, enfim. E aí foi isso. Então eles trabalharam. E aí, na verdade, o que acontece? O Jamboard, ele vira um grande registro, por exemplo, de projetos dos alunos, pode ser o portfólio pessoal, né? Como eu falei na questão do Classroom. Então, tem 1001 ideias para você. E eu queria saber se você curtiu essas ideias e quero saber qual que você mais curtiu.
e eu prometo trazer uma parte 2 porque não acabou, tem muito mais pela frente. Então, se você curtiu, compartilha com teus amigos e também deixa aqui uma ideia que de repente na próxima eu dou a sua ideia aqui e adorar dar a sua ideia aqui no nosso videozinho aqui sobre Jamboard.